Com vocês, Ceia em Casa, com o tema A Prece, com Francisco Carlos. Olá, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês novamente para a nossa conversa, uma conversa sobre a prece. Tão importante nos dias de hoje, onde há muita descrença, onde há muito desespero por causa dessa pandemia. E vamos aproveitar esse momento para falar um pouco desse recurso que nós temos, ainda muito pouco utilizado, para a nossa harmonia interior. Não é isso? Então vamos lá. Quando começou essa relação entre Criador e criatura? Exatamente naqueles homens primitivos, eles já nasciam com a ideia inata de que havia algo que era superior. Eles tentam, de alguma maneira, estabelecer uma conversação, um diálogo, abrir um canal de comunicação com esse ser que era superior, mesmo sem entender. Passado mais algum tempo, chegamos na primeira revelação, onde, através de Moisés, não é, recebemos as leis, não é, mas muito apegado ainda à questão da lei de Italião, Moisés era muito rígido nas suas leis. E a partir daí criou uma visão de um Deus temerário. Aliás, essa visão não era de Moisés, sim de Javé, o espírito que o secundava. O espírito que foi responsável pela a direção dada àquele povo ao sair do Egito. E Javé, não é, fazia questão de manter esse certo receio, esse temor à divindade. Até porque vivíamos em épocas muito atrasadas, onde os homens eram muito indisciplinados, muito agressivos, muito violentos, e precisavam temer algo para se disciplinar. Mas ainda com uma visão muito materialista. Não é? Tanto é que eles, ao tentar se relacionar com a divindade, não só através das preces, mas também tentavam ainda se relacionar através das oferendas. Não é? O famoso bode expiatório, onde 2 bodes eram levados ao templo, levado até ao púlpito, não é? Um deles era queimado, e o outro, um sacerdote, colocava suas mãos sobre sua cabeça e aí confessava todos os pecados que teriam sido cometidos pelo povo de Israel. Esse bode é levado para o deserto e abandonado. A partir daí, ficavam aguardando o quê? A reclamação de Azaze. Quem era Azaze? Ele era o anjo decaído. Como nós estamos percebendo, a teoria do anjo decaído não veio da era cristã, ela já existia anteriormente. Não é isso? Então, a partir daí, aqueles homens que tinham uma fé robusta, porém uma fé cega, não é uma fé raciocinada. Avançando mais um pouco no tempo, vem Jesus trazendo uma nova visão da divindade, trazendo a ideia de um pai diferente, um pai amoroso, um pai justo, um pai bom, não é isso? E a partir daí, temos algumas transformações. Começamos a perceber na própria oração que ele nos ensina, oração dominical. Perdoa, não é? Perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles a quem nós temos, né, ofendido. É isso? E por aí, vamos entendendo que o perdão é fundamental nesse processo da elevação humana. E, além do mais, Jesus em diversos momentos foi visto fazendo preces. Ora, essas preces todas elas foram muito importantes, mas uma chama a atenção, não é? Aquele momento que antecedeu o martírio de Jesus. Isso se encontra nos 4 evangelhos. Mas eu vou ficar com o evangelho de Lucas porque ele tem algo a mais. E vocês vão já logo entender que algo a mais é esse. Faz uma diferença muito grande. Nesse momento que Jesus se sentia em agonia, porque isso está nos 4 evangelhos, né? Ele estava em agonia. Ele se vira para os filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior, e os adverte, não é? Olha, estou sentindo uma tristeza de morte. Quando ele diz isso, ele se afasta. Ele se afasta para fazer uma prece ao Pai. Então, Jesus, elevando o seu pensamento ao Pai, ele nos diz exatamente da seguinte forma: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ora, percebemos claramente que Jesus tem uma atitude de resignação. Mas o diferencial do Evangelho de Lucas não é esse.
é que exatamente no momento em que ele fala isso, Lucas nos retrata que um anjo do céu desce e fortalece Jesus. Então, como vocês veem, a prece de Jesus atingiu a obra. Seus apóstolos, seus discípulos também se utilizaram muito da prece como forma de comunicação, não só apenas com ele, mas também para com a divindade. Não é? Inclusive, no capítulo 4, no versículo 31 de Atos dos Apóstolos, nos dizem que esses homens encontrados na casa do caminho fizeram uma prece tão sentida, tão extraída do fundo de seus corações, que a vibração fez tremer as paredes do velho galpão da estrada de Jope. Então, a prece sempre foi utilizada para esse diálogo para com a divindade. Mas Jesus, profundo conhecedor da natureza humana, sabia que as verdades que ele trazia seriam distorcidas. E ele nos promete um Consolador, ainda no Sermão do Cenáculo. E esse Consolador nos chega no século XIX, para tentar, de alguma forma, trazer novamente o cristianismo na sua base, na sua origem, para os dias atuais. Esse cristianismo que havia sido deturpado, pegando muitos conceitos, tanto do judaísmo, como também do paganismo, né? Como vimos na história do anjo caído. A partir do momento que vem o Consolador, há uma nova visão sobre a prece e todos os benefícios que ele pode fazer. Percebemos naquela ação de Jesus, quando ele faz a prece e pede ao Pai, que ele emitiu um pensamento, estava com o pensamento, apesar da turbulência que sentia, não é? Mas estava sem nenhuma mágoa, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor contra quem quer que seja. E esse é um fator fundamental no momento da prece. E é isso que a doutrina nos diz, não é? O perdão. Naquele mesmo momento, Jesus demonstrou uma certa humildade, demonstrou toda a sua humildade, quando ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é? E em terceiro, a resignação. Tem uma mensagem muito interessante de um espírito chamado Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde ele faz a diferença entre obediência e resignação. O que é obediência? É uma concessão feita pela razão. Ora, então alguém que me é superior me ordena algo, eu tenho que fazer esse algo. Eu vou e faço, mas nem sempre o meu coração está acompanhando essa atitude. Não é isso? Quando um chefe nosso, por exemplo, nos manda fazer algo e eu vou lá e faço esse algo, mas meu coração está contrariado. Evidentemente que há aqui uma perda. E o que é a resignação? A resignação, ela é exatamente a concessão feita pelo coração. Então, a minha razão entende, não é? Mas meu coração também entende. Meu coração, olha, é exatamente isso que eu também desejo, isso que eu também quero. Então eu vou com o coração cheio de alegria, de paz. Então o resultado é diferente dessa prece. Não é? Jesus faz uma prece concisa, muito curta. Ele não faz uma prece longa. É? E o que o Espiritismo vem trazer para nós é exatamente esses mesmos conceitos. Que a prece deve ser concisa, que ela deve ser feita com humildade, com sinceridade, não é? Com resignação. Então, olha, temos conceitos muito belos sobre a prece. Temos um conceito de André Luiz que é muito interessante, onde ele diz que é a fórmula básica da nossa renovação íntima, onde o conhecimento divino do entendimento, desce da lei de amor, né, para a vida do coração. Isso está no mecanismo da mediunidade. Ora, avançando um pouco mais, temos em Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que ele fala que é de grande importância também, que a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões. Ora, as paixões que são os nossos motivos de queda, pois somos espíritos ainda com muito pouca evolução moral. E as nossas paixões geralmente são desordenadas, porque a paixão como princípio, ela não é má. O problema é quando ela passa a me dominar. Não é isso? Enquanto eu a domino, eu tenho um controle sobre ela. Quando ela passa a me dominar, há o quê? Uma perda. Eu me torno uma presa dessa paixão. E vemos tanto isso na convivência humana. Não é isso? Os casos de obsessão, onde as paixões estão afloradas, não é? Daí se dá o que? As animosidades,
e aí se cria diversos processos onde um procura atingir o outro. Não é? O perdão é fundamental nesse processo. Eu não posso ir fazer uma prece com o coração cheio de mágoas, quem quer que seja. Perdoar não é fácil. Perdoar é muito difícil. A partir do momento que eu perdoo, eu consigo cortar as amarras. O perdão tem um caminho muito interessante que nos é colocado pelo espírito Hamed, no livro Renovando a Atitude. Hamed nos diz o seguinte: ora, o primeiro passo é romper aquele processo daquele duelo mental que se estabelece quando há uma contenda entre duas pessoas. É muito natural que um pense mal de um lado, o outro pense mal do outro lado. E aí, o que há é o quê? Um choque. Não é? O pensamento, eu vou estar emitindo coisas ruins para ele e ele emitindo coisas ruins para mim. Então, eu tenho que interromper isso. Através da prece é o melhor caminho. Então, interrompendo esse primeiro passo, fazendo esse primeiro passo, interromper esse duelo, eu começo a transformar novamente essa relação. Eu passo a conseguir emitir pensamentos para ele. Essa seria a outra face que Jesus nos falou. O camarada pode estar me odiando e eu estar emitindo bons pensamentos a ele. Então, através da prece, eu vou conseguir romper esses laços. Então, primeiro passo, romper a questão do duelo mental. Segundo passo, parar de me importar com aquilo e canalizar esse sentimento para um entendimento do que foi que levou àquela situação. E o que é que levou àquela situação? Geralmente é o nosso orgulho ferido. Não há nada que justifique um processo onde duas pessoas vinham se odiar. O orgulho ferido é a pouca evolução moral. Então a prece, ela tem o poder do quê? De acalmar, de serenar esses ânimos. E fazendo com que esses homens que se odeiam tanto, passem a se entender. Passem a compreender que o outro tem todos os mesmos direitos que ele possui. Isso está nas leis naturais. Kardec nos fala da prece, num primeiro momento, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Exatamente nas leis morais. As leis morais têm o seu desenvolvimento no Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que a doutrina dos Espíritos, ela tem esse aspecto. É difícil você entender a doutrina espírita sem o sentimento de religiosidade. Quando falamos em religião, às vezes há um choque. Tem pessoas que não aceitam que o Espiritismo também seja visto como um aspecto da religião. Ora, a palavra religião quer dizer religar a Deus. E a doutrina, em todo momento, nos religa ao Pai Criador. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva ele determina 3 tipos de prece. Primeiro, ele nos fala da prece vertical. Ora, essa prece vertical é quando eu estou com os sentimentos mais ou menos equilibrados, não é isso? Eu faço um pedido sem nenhum outro interesse que não seja de melhoria na minha vida moral. Então ela vai direto ao alto. Como Jesus o fez naquele momento. E ela sempre retorna. Também nos fala da prece horizontal. Quando eu, envolvido pelos problemas de ordem material, eu faço determinados pedidos à espiritualidade para a resolução dos meus problemas materiais. E quem vai se interessar por ele são espíritos que ainda se interessam pelas questões materiais. Então, estamos numa horizontalidade. Eles não são muito superiores a nós, embora sejam espíritos respeitáveis. E ele fala também da prece descendente, que depois ele substitui pela palavra invocação, que quer dizer a mesma coisa. Não é? A prece descendente seria o quê? É quando naqueles momentos de revolta, eu solicito a espiritualidade o quê? Que ele atinja o meu inimigo. Muitas vezes, em prece, as pessoas pedem pelo mal do outro. Ora, isso vai atingir a quem? A espíritos que estejam naquela faixa vibratória. É como se fosse uma onda de um rádio. Eles estão na mesma estação. Ora, se estão na mesma estação, eles estabeleceram uma relação também. E ao desencarne, essa pessoa vai ter como companhia exatamente esses espíritos. Então, ele nos dá esses 3 tipos de prece. A prece, por si só, ela em determinados momentos, ela vem para quê? Para nos acalmar. Se eu estou me sentindo fraco, me fortalece. Se eu estou me sentindo triste, ela, de alguma maneira, me consola.
E nesses momentos que estamos vivendo hoje, onde há uma desesperança muito grande, há pessoas com dificuldade em dormir, não é? A prece é o nosso melhor antídoto. Ela, de alguma maneira, também exerce uma função material. Não é? Como isso? A partir do passe, não é? Onde eu jogo meus fluidos, não é? Eu desejo transmitir meus fluidos a outra pessoa. No momento que eu faço uma prece, esses fluidos recebem o quê? Um fluxo maior, porque eu atinjo a espiritualidade. Estou praticando bem, então há espíritos que se interessam por mim. Então, esses fluidos são potencializados. Como se dá a expansão da prece? Ela é uma transmissão do pensamento e também de um sentimento. Ora, se estou mergulhado no fluido universal, e ele envolve tudo e a todos, quando eu faço uma prece, ela vai atingir a determinado alvo, seja a Deus, ou seja a um bom espírito ao qual eu tenho endereçado. E esses espíritos funcionam como intercessores, ou seja, eles intervêm a meu favor, junto à espiritualidade. Então temos na prece a nossa grande defesa. Nos processos mediúnicos, a prece é de fundamental importância. Trabalho já há pouco mais de 18 anos no reunião mediúnica e são inúmeros os casos onde a prece é que consegue, de alguma forma, dar uma nova esperança a esses irmãos. Posso exemplificar com duas doutrinações feitas por Bezerra de Menezes. Bezerra, no primeiro momento, ele estava doutrinando o espírito de um ateu, um espírito muito inteligente. E ele falava e esse espírito argumentava. Não acreditava em Deus de forma alguma. Mas o que Bezerra faz? Já não tinha mais argumento, ele vira para toda a equipe lá do Centro Regeneração, que fica ali no Maracanã, ele pede para que todos façam uma prece junto. E naquele momento, a resposta do Espírito foi a seguinte: ora, da maneira que vocês oram, esse tal de Deus deve existir mesmo. Não é? Então você vê que a prece atuou sobre esse espírito. E tem uma outra, que eu acho bem mais interessante até, onde um espírito muito decidido, muito firme no seu propósito da prática do mal, e também muito inteligente, leva largo tempo doutrinando, não consegue. Em determinado momento, ele vira para esse espírito: olha, eu já não tenho mais o que te dizer, o que faço? Vou fazer uma prece para você. E ele faz uma prece do coração, uma prece sentida. Nesse momento, o que acontece com esse espírito? Ele vira para Bezerra e fala o seguinte: velhinho bom, as suas palavras em nada me convenceram, mas a sua prece me tocou a fundo. Não é? A partir desse momento, esse espírito reverteu a sua autorização. Então, vemos que a prece ela tem um fator fundamental nos trabalhos que realizamos aqui nessa casa. Temos nos trabalhos sempre a prece de abertura e a prece final. Nós, como seres encarnados, deveríamos fazer no mínimo 2 preces por dia. De manhã, ao levantarmos, e à noite, ao dormirmos. Né? A de manhã, agradecendo. Afinal de contas, são 3 as formas de prece. 3 tipos. Não é? A de agradecer, não é? A de pedir e a de louvar. A de louvar, quase nunca fazemos. A de agradecer, raramente. E a de pedir é a que utilizamos sempre. Mas precisamos saber o que pedir. Não podemos prejudicar, temos um Deus justo e bom. O meu pedido não pode vir de encontro ao interesse de outro. Porque Deus não vai interferir nisso. Não é? Então, essa prece ela está ligada a uma lei natural. E essa lei natural está ligada também a outras leis naturais, como, por exemplo, o livre-arbítrio e a responsabilidade. A partir do momento que eu me torno responsável por aquilo que eu faço, não é? Toda a revolta se passa. E o melhor momento é a prece, essa ligação para com o alto, onde eu vou aplacar o calor excessivo das minhas paixões, onde eu vou equilibrar o meu pensamento, eu vou limpar o quintal sujo da minha casa, porque é exatamente assim que a prece atua. Não é? É como se vivêssemos em um quintal sujo e a prece vai lá e limpa esse quintal. Se não limparmos, vai dar insetos e bichos. Então a prece, ela renova o meu psiquismo. A partir daí eu começo a pensar com mais clareza e envolvendo a todos. A prece é o meio em que nos comunicamos com o nosso Pai. Gostaria de agradecer a vocês, que vocês percebessem o quanto é importante estarmos sempre em prece.
A prece não precisa ser feita através de palavras, as ações também são preces. O nosso trabalho, desde que se digno, ele também é uma prece. Mas a importância desse contato, dessa relação criatura-criador, é muito importante para todos nós, precisamos crescer. Os espíritos superiores também oram, só por dever. As preces deles são de gratidão e de louvor. Nós ainda precisamos muito da ajuda. E para superar esses momentos difíceis, somente a prece, para nos equilibrar, para termos um conceito melhor das coisas, ver os problemas do seu real tamanho. Os espíritos nos inspiram através do seu pensamento. E o pensamento é a base das nossas ações. Então, através da intuição e do pensamento, é que eles atuam sobre nós. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Jesus abençoe.